Olha, mais uma denúncia grave contra o partidário de Curitiba, Sérgio Moro. Desta feita, realizada pela revista Época. Eu, quando li a matéria, eu vi que era algo assim absurdo. O ministro da Justiça e Segurança Pública fazendo lobby no Tribunal Superior Eleitoral, visitando ministros do TSE para evitar a cassação de uma senadora, querendo pressionar ou tentando convencer ministros do Tribunal Superior Eleitoral. É isso que eu estou lendo? Se resumiram a dizer o seguinte: Moro visitou ministros do TSE para pedir a absolvição de Selma Arruda. E pode isso? E o que vale não é a lei? Não entendo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, visitou integrantes do Tribunal Superior Eleitoral para tentar convencê-los de não cassar o mandato da senadora Selma Arruda. Segundo reportagem da revista Época, Moro percorreu os gabinetes dos ministros defendendo que Selma era uma pessoa séria e honesta. Mas o seu discurso não convenceu o colegiado, que decidiu pela cassação da senadora e ex-juíza conhecida como Moro de Saias. Apesar de condenar o ex-presidente Lula com base em indícios frágeis e sem provas, Moro dizia que contra a senadora os indícios eram, na verdade, equívocos e, portanto, ela não merecia perder o mandato. Vejam, o camarada, quando foi juiz, agiu politicamente contra o ex-presidente da República. Feriu o Código de Ética da Magistratura frontalmente. Depois, como ministro da Justiça, percorre os gabinetes dos ministros para pedir que não cassem uma senadora que cometeu crimes eleitorais? Porque ela perdeu no TRE por 7-0 e perdeu no TSE por 6-1. E é uma senadora que defende a PEC legal da segunda instância. Era uma senadora, não é mais, né? Uma senadora cassada que pedia, paz, meus senhores, a PEC legal da segunda instância, mas recorre à terceira instância, que é o TSE. Quer dizer, é uma coisa de maluco. Prosseguindo aqui a matéria. Mas de acordo com o processo, a Moro de Saias recebeu 1,2 milhão em transferências bancárias de um de seus suplentes, Gilberto Possomai, em abril e julho de 2018, e não teria declarado o dinheiro à Justiça Eleitoral, o que caracteriza Caixa 2. Eu tenho certeza que se fosse com outro senador da República, esse partidário de Curitiba estaria, se fosse um senador contrário a ele estaria, quem sabe, até fazendo campanha para que esse senador fosse cassado. E essa tal de juíza Selma, se fosse um outro senador, ela estaria dizendo: não, tem que cassar, não cometeu crime, tem que cassar. É aquela velha história: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. O ministro Luiz Roberto Barroso foi um dos que afirmou que tinha certo apreço pela ex-juíza, mas diante das provas votou pela cassação. Eu recebi diversas manifestações que exaltavam as virtudes pessoais da senadora Selma Arruda, com ênfase na sua integridade pessoal, na sua coragem e na sua trajetória como magistrada. Na verdade, no entanto, não está aqui em discussão nem seu currículo, nem sua atuação pretérita como juiz. Aqui se discute pura e simplesmente uma questão eleitoral. Disse o Barroso, né? Interessante, Barroso, que no caso de Lula não foi visto questão dos autos, foi julgado o mandato dele, né? Queria registrar, pegando deixa nessa sua fala. E a Selma Arruda diz que sua cassação foi um recado para o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro vai cair. Ela também prometeu abandonar a política. Menos um. Cassada por Caixa 2 e abuso de poder econômico, a ex-senadora e ex-juíza Selma Arruda, conhecida como Moro de Saias, disse em um grupo de WhatsApp que sua cassação foi um recado do TSE ao ministro Sérgio Moro. Eu sei que eu sou o exemplo que eles querem dar para Sérgio Moro e Dallagnol para não ousarem entrar na política. A gente sabe o que aconteceu comigo. Foi um recado para o Moro. Se foi um recado para o Moro ou não, eu não sei. Eu só sei que até hoje, juíza Selma, Moro fez arbitrariedades das mais grotescas dentro da Operação Lava Jato e não foi punido. Ao contrário, nós tivemos um preso político no Brasil por 580 dias. 580 dias. Entende, senadora cassada, juíza Selma? Interessante que a senhora se vangloriava por ser a Moro de Saias. Como é que a senhora se comportava nos julgamentos? Será que o camarada já entrava condenado? Eu estou fazendo uma indagação, uma interrogação. Porque se essa onda pega e o camarada querer aparecer, enfim, não se voltar para os autos dos processos, se os juízes se apegarem a essa imagem farsesca desse partidário curitibano, aí fica complicado, né? Joga tudo para a torcida e pronto.
É complicado, a situação que nós estamos vivenciando é complicado. E para nossa tristeza e para nossa angústia, o Conselho Nacional de Justiça nada faz contra esses juízes. Porque juiz que quer ser político, abandone a toga e saia candidato. Não fique com a toga querendo fazer a sua imagem para depois sair candidato. Eu acho isso uma covardia sem limites. Um forte abraço a todos, a luta continua. Lula livre, Lula nas ruas, Lula inocente em defesa do povo brasileiro.